Olá, igreja, paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo hoje Lucas capítulo 6, versículo 38. Vamos lá? Diz assim então a palavra do Senhor: Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Irmãos, Deus é dono de todo sustento e é Ele que nos dá tudo o que precisamos para viver. Ofertar e dizimar é reconhecer que o sustento vem de Deus e confiamos nele. Esta é a palavra do Senhor nesse dia. Vamos estar orando? Senhor nosso Deus e eterno Pai, dou graças a Ti pelo sustento, pelo cuidado comigo e com a Tua casa, com a igreja, com o Teu povo. Pedimos, ó Pai, mais uma vez, cuida do nosso coração, que nosso coração, ó Pai, venha a ser grato a Ti. E com isso, viemos ofertar e dizimar a casa do Senhor. E confiamos que em Ti vem o sustento para todos nós. É essa oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Queridos irmãos, dando prosseguimento, Salmo de número 66. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu-se o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e no dia da angústia prometeu a minha boca. Ofereceste-ei holocausto de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração, nem aparta de mim
a sua graça. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Que nós possamos continuar louvando ao nosso Deus, porque o seu nome é excelso. Que o nome dele seja glorificado hoje e sempre. Vamos louvar. chegasse a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do sangue.
dar início a uma série de estudos que é de vital importância para a vida do crente e da igreja do nosso Senhor Jesus. O estudo ele traz o tema sobre oração, e por isso que é com muita satisfação que eu me dirijo aos ouvintes, saudando a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós temos, queridos, diante de nós o grande privilégio de estudarmos a Bíblia e de recebermos as bênçãos que o conhecimento da palavra de Deus nos traz. E a oração, ela está inserida no texto sagrado de Gênesis a Apocalipse. E a oração é um meio de graça, segundo nosso princípio de fé, breve catecismo. Ela faz parte de um dos meios obrigatórios ou meios ordinários que Deus nos concedeu para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. E para tanto quero fazer uso do texto sagrado registrado em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, em primeira instância eu quero iniciar trazendo uma citação de Charles Spurgeon, o grande pregador de Londres, que ele disse que a oração é o nervo delgado que move os músculos da onipotência. A oração é a visão do crente. Ela dá olhos à nossa fé. Na oração nós vemos além de nós mesmos e focalizamos os olhos espirituais no poder infinito de Deus. Somente na oração nós de fato rendemos nossos problemas completamente a Deus e suplicamos a intervenção divina. Por isso, queridos, que a oração ela é o enigma de Deus. A oração é aquele maravilhoso mistério oculto atrás da onipotência de Deus. Nada está além do alcance da oração, porque o próprio Deus é o foco da oração. Ainda, pensar que a oração não é opcional para nós. A oração ela é quase obrigatória para o crente. Nós sabemos daquele jargão que se usa no meio do povo de Deus, onde há pouca oração, há pouco poder, mas onde há muita oração, há muito poder, ou dizer melhor, há uma contínua demonstração do poder de Deus. Por isso que Deus declara essa promessa em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esses dias eu estava lendo um livro sobre a oração e eu achei interessante essa citação, quando o autor diz que Satanás ele ri de nosso labor, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando vê de joelhos o mais fraco cristão. A nossa vida de oração é muito importante. Aquele que não faz uso da oração, com certeza fracassa, pois não pode existir vida cristã se não for vivida no Senhor Jesus e através dele. Por isso, eu desejo que, sinceramente, que à medida que o nosso estudo for prosseguindo, o querido ouvinte também vá se sentindo mais incentivado a trilhar o caminho da oração, sendo atraído, sobretudo, pela maravilhosa graça de Deus que nos oferece a oportunidade e nos convida a esse grande privilégio que é orar. Talvez você seja uma das muitas pessoas que tem enfrentado as mais variadas dificuldades para fazê-lo.
dificuldades de natureza íntima, espiritual, emocional. Às vezes as pessoas se encontram tão enfermas que falam, eu não tenho forças para orar. Dificuldades externas, ou talvez desanimado pela errônea ideia de que você define, eu não sei orar de forma apropriada. Se for assim, a minha palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, para você é que passe a dedicar a oração hoje mesmo, ou melhor, agora mesmo. Aproxime-se do Senhor com aquele pedido que os discípulos humildemente fizeram e que deve ser uma petição constante de nossos corações. Os discípulos chegaram para Jesus e pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Certamente o Senhor estará ouvindo esse nosso pedido e nos concedendo a graça necessária sobre o fundamento bíblico da oração para assim darmos prosseguimento a termos uma vida de intimidade com Deus. O objetivo desse estudo, meus irmãos, é ampliar tanto quanto possível nosso conhecimento sobre a oração, para nos aprofundarmos a nossa experiência nessa preciosa atividade espiritual. Sim, a oração ela é um trabalho da alma, é um trabalho abençoado por Deus. E por isso que nós queremos falar sobre o sentido, compreender melhor sobre o sentido e o significado da oração. E eu quero lançar mão do novo dicionário da Bíblia, organizado por J.D. Douglas, que encontramos o seguinte comentário sobre a oração. Na Bíblia, ele diz que, na Bíblia, a oração é uma adoração que inclui todas as atitudes do espírito humano em sua aproximação de Deus. O crente cristão presta culto a Deus quando adora, confessa, louva e o suplica em oração. Essa é a mais alta atividade da qual o espírito humano é capaz. Também pode ser considerada como comunhão com Deus. Se a ênfase devida for posta na iniciativa divina, o homem ora porque Deus já tocou em seu espírito. A oração na Bíblia não é uma reação natural. Douglas ele traz esse comentário sobre a vida da oração. E nesse comentário, alguns pontos relevantes para o nosso estudo, que nós queremos destacar nesta noite. O primeiro ponto a ser destacado é que a oração surge por uma iniciativa divina. Tal iniciativa se caracteriza pelo fato de que Deus mesmo vem ao encontro do homem para com ele estabelecer comunicação e relacionamento conforme revela a Bíblia. E ainda no início de Gênesis, nos primeiros capítulos, nós encontramos o Senhor Deus se dirigindo ao homem que acabara de criar para abençoar e transmitir orientações, transmitir instruções, transmitir recomendações. Veja em sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 26 ao versículo 31, Deus indo ao encontro do homem. No capítulo seguinte, capítulo 3, nós lemos que Adão e Eva, eles ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Então são textos bíblicos em que vemos o Senhor Deus dando início à comunicação com o homem, mostrando com isso que o ser humano foi feito para ter
uma vida de relacionamento com Deus, onde adoração ao Criador é a finalidade maior. Quanto a esse aspecto de adoração e culto que a oração contém, como veremos nos próximos itens, o mesmo acontece em João capítulo 4, versículo 23, uma palavra do nosso Senhor Jesus dirigida à mulher samaritana. João registra essas palavras: mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai procura. O Pai deseja receber o culto dos verdadeiros adoradores e, para tanto, estabelece as condições da verdadeira adoração em espírito e em verdade. Então, queridos, o primeiro ponto a ser destacado é que a oração é uma iniciativa de Deus. Deus vem ao nosso encontro. Quantas vezes você está parado e Deus te chama por algum momento, por alguns instantes, Deus mesmo quer que você fale com Ele. Você está meditando, lendo a Bíblia, de repente você tem que parar de lê-la para orar ao Senhor. Deus vem ao nosso encontro, nos chama a esse relacionamento. É bom nós entendermos esse princípio. O segundo ponto que quero destacar é que a oração, como o comentário nos diz, é um ato de adoração a Deus. Isso significa que a oração é parte integrante do culto e deve ser prestada ao Senhor. Eu quero trazer à nossa memória as palavras do Senhor Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orar. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus. A primeira parte da oração, ela é a adoração, é a certeza da elevação do nome do Senhor, da adoração à santidade do Senhor, do que Deus é, do nome de Deus. Por isso nós adoramos quando nós oramos. É parte dos cultos que a igreja realiza enquanto a congregação dos remidos do Senhor, e para dar cumprimento à sua finalidade primeira, que é prestar adoração a Deus, como também é parte do culto individual que o coração crente presta ao Senhor, de sua vida e Deus e sua redenção. Significa ainda que, além de ser parte do culto, junto com outros elementos que compõem, a oração é em si mesma um ato de adoração, porque envolve louvor, ação de graças, confissão e súplica. Todos esses elementos, eles estão inseridos na oração. Por isso precisamos ter uma vida de intimidade, um relacionamento maior com o Senhor. E ainda nesse ponto de adoração, que nós queremos destacar é que ela pode ser e deve ser dirigida a Deus. Uma oração genuína, ela implica reconhecimento e aceitação da existência de Deus como ser supremo. Por isso ela é adoração. Deus como sendo digno de honra, toda glória e todo louvor. Isso com que a oração nascida de um coração que sinceramente abriga esse reconhecimento e por conseguinte deseja dar louvor a Deus em si mesmo, em ato de adoração. Então, o segundo ponto a destacar no comentário de Douglas é que a oração é um ato de adoração. O terceiro ponto a ser destacado é que a oração trata-se de comunhão com Deus. Considerando-se o interesse do próprio Deus e a iniciativa divina pela atividade da oração, esta pode ser compreendida como uma comunhão com Deus, no sentido de ter algo em comum. Estamos desejando, buscando aquilo que Deus também deseja e espera de nós. Deus é um ser relacional.
ser que se relaciona. Ele relaciona entre si a Trindade e procura o relacionamento com aquele que foi criado à imagem e à semelhança, isto é, conosco, o homem, o crente. E sendo assim, quando nos colocamos no exercício dessa tarefa espiritual da oração, qualquer que seja o aspecto focalizado no momento, estamos empenhando em algo que agrada a Deus e que Ele deseja e recomenda. E se nós nos valemos da oração como expressão de culto, já vimos que é desejo do Senhor que o façamos. Se a utilizamos para expressarmos a nossa gratidão, encontramos, entre outros textos, a recomendação do apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E quando fazemos dela esse ato de contrição e confissão, sabemos que estamos de acordo com o Senhor. Pois a sua palavra mesmo nos diz, como já lida anteriormente, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A vida de oração traz promessas de Deus, e pela fidelidade de Deus, Ele cumpre essas promessas. Queridos irmãos, nós precisamos sempre lançar mão desse meio de graça que Deus nos concede. Há uma outra palavra confortadora registrada no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, essa comunhão com Deus é Ele mesmo abrindo o seu coração para anunciar aquilo que é agradável a nós, sendo esse meio para encaminharmos os nossos objetivos comuns com Deus. A oração é também uma oportunidade para estabelecermos uma íntima interação com o Pai Celestial. Interação essa que tranquiliza o coração ansioso. Interação essa que alivia a alma cansada das lutas e que supre as necessidades humanas, sejam elas espirituais, emocionais ou materiais. Porque a presença do nosso Deus, ela é uma presença confortadora. Contudo, se até aqui enfatizamos a iniciativa divina da oração, é hora de ressaltarmos que houve um momento em que o homem passou então a buscar a Deus. Eu quero trazer à nossa memória o registro de Gênesis capítulo 4, versículo 26, a primeira referência dessa busca por parte do homem, a qual se deu por ocasião do nascimento de Enos. O texto assim diz: a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo em que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Notemos que a Bíblia não afirma que tenha sido Enos o primeiro homem a buscar ao Senhor, nem mesmo que o seu nascimento tenha sido motivo para isso. O que a Bíblia deixa claro é que foi nesse tempo em que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Vale ressaltar isso? Não quer dizer que só então o homem começou a prestar culto a Deus. Apesar que a partir daí o nome de Jeová passou a ser invocado e associado a Deus. O homem passou a chamar pelo nome de Jeová. Assim, queridos, diante desses ensinamentos da palavra do Senhor, é que tenho um doce apelo aos irmãos para
fazermos uso desse meio de graça, da oração. E quero convidar a você a orar comigo esta oração. Senhor Deus, louvando e exaltando o teu nome e com o coração agradecido pelo teu amoroso convite para chegarmos à tua presença, dirigimos a ti a nossa oração nesta noite. Agradecemos-te as incontáveis bênçãos que tens nos concedido e te pedimos que estendas a tua bondosa mão sobre a nossa vida ou sobre a vida de cada um dos ouvintes. Prepara o teu povo para prestar-te um autêntico culto de louvor nesta noite que é tua, em nome do Senhor Jesus. Queridos, para entendermos essa melhor comunhão, foi preciso Jesus vir abrir esse novo e vivo caminho. Por isso, antes de encerrar, eu quero fazer uso das palavras escritas, registradas aos Hebreus, capítulo 10, onde o escritor deixa claro para nós, a partir do versículo 19 ao versículo 25, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Jesus, queridos, é esse meio de comunhão. É o meio que leva as nossas orações ao nosso Deus. Ele rasgou, a morte dele é que rasgou o véu do céu abaixo, de cima para baixo, para assim podermos entrarmos em uma verdadeira comunhão com Deus, em uma vida de oração. Portanto, façamos uso desse meio. Oremos ao Senhor. Pedimos ao nosso Deus, ensina-nos a orar. E eu quero encerrar, então, trazendo as palavras do escritor sacro que nós temos no nosso inário Novo Cântico, número 128, apenas a primeira estrofe, que traz uma belas palavras aos nossos corações. Assim registra. O tema é comunhão preciosa. Preciosas são as horas da presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma como a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele meu abrigo, quando tenta a dor chegar. Que possamos ter uma vida de oração constante e assim darmos sempre para termos sempre essa intimidade com Deus por meio da oração que Ele mesmo nos concedeu por ser uma iniciativa de Deus, um ato de adoração, tendo todos os elementos: adoração, louvor, gratidão, confissão, assim nas nossas orações. E, sobretudo, por termos esta comunhão com o nosso Deus. Que o nosso Deus nos abençoe e nos estimule, dia após dia, a estarmos em oração. Amém? Vamos orar, ó Deus, Tu és bondoso, a ponto de tomar uma iniciativa de vir ao encontro do ser humano. Muito obrigado, Senhor, por esse atributo do Senhor, de bondade, de amor, de carinho, de misericórdia, em estender a Tua bondosa mão
em abaixar os teus ouvidos para ouvir as nossas orações, as nossas petições. Obrigado por Cristo Jesus, o nosso mediador. Obrigado pelo Espírito Santo que também intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, para que as nossas orações possam chegar até o teu santo trono de graça e ser respondidas pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por essas provisões do Senhor mesmo a nosso favor. E dá, Senhor, que a igreja do Senhor possa ser estimulada para ter uma vida de oração, uma vida de devoção ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, como os teus filhos, registrado na Sagrada Escritura, sempre teve esse relacionamento com o Senhor, desde Adão até o Senhor Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva, e assim possamos dar, ó Deus, continuidade a esses momentos íntimos que o Senhor nos concede, seja em nossos quartos, seja em momentos solitários, seja na igreja do Senhor, em comunidade. Sim, ó Deus, que possamos fazer uso desse meio de comunicação que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa o nosso país, abençoa cada um, ó Pai, que está à frente da área da saúde, os técnicos de laboratórios, aqueles que estão nas ambulâncias transportando os enfermos, aqueles que estão nos hospitais cuidando dos enfermos, Senhor, enfim, todos aqueles que estão à frente, o Senhor possa dar graça, dar bondade, dar, ó Deus, o livramento desse coronavírus a todos, e que o nosso país, que o mundo seja curado, ó Pai, desse mal que afeta o ser humano. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos amparado, tem nos protegido desta infecção. E continua nos abençoando. Abençoando, Deus, aqueles familiares que já perderam seus entes queridos. Abençoando, Deus, aqueles que foram já curados, para que possam testemunhar da ação graciosa do Senhor. Abençoando aqueles que estão, ó Deus, com o momento, com o coração triste, por estar, ó Deus, com essa doença. Cure-os, ó Deus, conforte-os, console-os, opere maravilhas, milagres na vida deles. É a nossa oração que te fazemos em nome do Senhor Jesus, o Senhor que intercede por nós, hoje e sempre. Amém.